Oi, antes de você começar a assistir esse vídeo, vai lá no Telegram, procura Prof. Nilson Pita, se inscreve no nosso canal, muito conteúdo diariamente para você se aprimorar na sua jornada. Um abraço. E vamos lá, quais são os principais erros? Pagar caro pelos seus protocolos, né? Quando você recebe aquela indicação do laboratório e tal, e você acredita que ter uma mescla já pronta resolve todos os seus problemas. O segundo erro é aquele quando você fala que não tem dinheiro. O que acontece? Quando você acha que você não tem dinheiro, e eu te mostrei que você não precisa de tanto dinheiro assim para começar. E também a visão distorcida dos erros, né? A visão distorcida dos lucros. Isso é um problema sério também, porque isso faz com que você diminua muito o preço do seu trabalho, fique esperando um retorno financeiro que na verdade ele não vai acontecer. Então, quando você consegue fazer uma boa leitura de tudo isso que está acontecendo ao seu derredor, você sabe exatamente o que esperar do seu negócio. Elas estão falando aqui da agenda disponível. A doutora Rogéria está falando, olha, a questão, o levantamento da questão da agenda é um ponto importante. E também as intercorrências que sempre vêm assombrando a gente aí. O que eu quero falar para você a respeito de intercorrência é um ponto assim, muito importante. Tem muita gente que não começa a fazer seus trabalhos. Você começa a fazer os seus trabalhos e não dá continuidade porque fica com medo de acontecer uma intercorrência, se acontecer o que eu vou fazer e tudo mais. Eu já tinha entre as lives falado um dia somente sobre intercorrências e eu quis reforçar isso com você para que você pudesse entender que a intercorrência ela não pode te parar. E dependendo do tipo da intercorrência, elas vão acontecer mesmo. A questão toda é você saber como vai tratar com essa intercorrência. Então, quando você faz uma análise dessa intercorrência e você explica para o cliente o que aconteceu, o que pode ter acontecido, aí a história muda de figura. Olá, Soraya. Tudo bem? Oi, Soraya? Tudo bom? tudo. Não acredito. Queria me fazer uma pergunta? Pode fazer. Hoje é seu dia de consultoria. Nossa, nossa, são tantas perguntas. Mas primeiro eu vou te perguntar, qual que é a sua profissão, Soraya? Eu sou esteticista. Você é esteticista, legal. Você fala de onde? Eu falo aqui de São Paulo. São Paulo, ok. Você está aqui pertinho de mim. São Paulo, capital. Isso, São Paulo, capital. Bacana. Eu E tenho... aí, pode fazer pergunta agora. Quanto tempo de atuação, Eu Soraya? estou na área há 9 anos, né? Legal. E eu já faz um tempão. E a parte de injetáveis, eu estou trabalhando já fazem 2 anos. Eu comecei com uma aluna sua, que hoje é a professora Ana Paula, e trabalho com a Carla. Ela é farmacêutica também. Ela trabalha numa empresa de produtos farmacêuticos, né? Certo. Fazem 2 anos que eu estou trabalhando com injetável, acompanhando você, né? Por indicação dela. Legal. A minha dúvida sempre, né, que com essa outra doutora que eu trabalho, a minha dúvida é, quando a gente pega aquele cliente, principalmente masculino, com aquela gordura visceral gigantesca, né, a gente sempre tem que estar fazendo 2 protocolos juntos. Sim. Nossa, é o apartamento aqui do lado. Então sempre tem que ter 2 protocolos, né? E esse cliente, ele sempre, a doutora trabalha com o quê? A hidrolipo Certo. com enzimas sempre manipuladas. E às vezes ela
também aplica o injetável, o intramuscular, né? Tá. Aí o que acontece? O cliente já está fazendo aquela dieta, está tendo acompanhamento com o nutricionista, tudo. Porque o que eu percebo, que quando aplica a enzima, não tem tanto resultado quanto quando você aplica a hidrolito. Uhum. E aí, eu vou voltar naquela pergunta que eu acho que todo mundo fala. Na realidade, qual que é melhor quando se trata em aplicação para homem? O que é melhor É, é que o que acontece é o seguinte, principalmente na maioria dos homens, a gordura que você encontra ali como desafio é uma gordura mais compacta. Ela não é aquela gordura semelhante à gordura feminina, né? Então, o que acontece? Quando você trabalha com a hidrolipoclasia e você vem ali com o soro e faz aquele processo de ultracavitação, você consegue com mais eficiência fazer uma implosão da gordura que você quer remover. Então, isso faz com que você tenha mais resultados no caso do sexo masculino. Entendeu? É fatal. Isso daí eu sempre recomendo. Toda vez que você pegar aquela gordura compactada, principalmente a masculina, não que mulheres não tenham esse tipo de gordura, mas é mais raro. Geralmente ela é uma gordura acompanhada de uma flacidez. A hidrolipoclasia ela é sempre o melhor recurso. Sempre vai dar o melhor resultado. E como você sabe que a mesoterapia ela promove menos resultados, o que é bacana você investir? É bacana você investir numa dieta oral. Porque os homens, quando eles aderem a um tratamento, eles levam a sério, entendeu? isso é verdade. Então, assim, quando ele tem que tomar o medicamento, ele vai tomar o medicamento no horário certo, ele vai fazer o que tem que fazer na hora certa. Então, você tem ali o prazo de 30 dias, 60 dias para fazer bem feito. Então, eu gosto de associar hidrolipoclasia com uma cápsula de uso oral, que é para fazer com que ela tenha, que a pessoa tenha condição de manter aquele tratamento, entendeu? Isso até mais do que a intramuscular, tá? Porque aí ele sabe, ele vai para a casa dele e ele sabe que ele tem que dar continuidade no tratamento, pelo menos 2 vezes por dia, ele vai ter que tomar uma cápsula, aquela cápsula vai ser um complemento daquela quebra de gordura, ele vai precisar fazer atividade física. Então você monta ali na cabeça do cliente do sexo masculino uma sequência para ele poder tratar. Então, isso para esse público é muito importante. Ele saber que tem um começo, meio e fim, entendeu? E à medida que ele vai vendo o resultado, ele vai se empolgando mais. E esse cliente pode se estender até por mais tempo. Uhum. E mais uma perguntinha. O que você acha da intramuscular? Oi? Desculpa, não entendi. E no caso da injeção intramuscular, o que o senhor acha? Para o homem? Quer dizer que dá mais resultado para a mulher do que para o homem? Olha, eu vou te dizer uma coisa. Esse é um recurso que eu uso muito pouco. E eu vou te explicar o porquê. Porque quando você faz uma aplicação intramuscular, eu tenho uma ação sistêmica. E essa ação sistêmica, ela é rápida. Por quê? Eu coloco o produto na corrente sanguínea, rapidamente ele é distribuído, metabolizado e excretado. Então, se a pessoa demora para fazer atividade física, ou aquele dia está com preguiça de fazer atividade física, aquele produto vai ser perdido. O efeito dele vai ser mínimo. E assim, geralmente esse público que faz a adesão pelo processo, pelo tratamento intramuscular, ele quer um milagre. E geralmente isso não acontece tão rápido assim. Então isso traz uma certa frustração e faz com que o cliente pare. Então, para emagrecimento, eu não costumo aderir tratamentos intramuscular. Entendeu? Entendi.
Essa é minha linha de raciocínio. Ah, eu adorei falar com você. Nem tô Agora, acreditando. Nem então, tô dá um print aí acreditando. na tela, dá um print na tela, posta nos seus stories aí que eu vou replicar. Ai, pode deixar. Obrigado, viu, por você ter participado aqui, tá? Eu agradeço aí a sua participação. Um abraço, viu? Outro. Sucesso. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, hein? Oi, gente, deixa eu ver aqui mais perguntas. Aconteceu comigo, ficou chateada. Não sei o que aconteceu com ela, peraí. Eu acredito que isso depende muito de cada organismo. Tem clientes que respondem muito bem à mesoterapia e outros à hidrolipoplasia. Ok. Se essa é a sua percepção, não tem problema não. Deixa eu ver. Jaci, boa noite, tudo bem? Pessoal do YouTube e Facebook, boa noite para vocês também. Eu estou querendo saber aqui quem que assistiu a aula de ontem e o que achou da aula de ontem. Quais são os erros que você gostaria de discutir aqui? Ah, estão me perguntando aqui qual que é o soro que utiliza, eu acho que é a Daiane, que utiliza para hidrolipoclasia. Você tem que utilizar o soro estéreo, geralmente aquele flaconete amarelinho de 10 ml de uso intravenoso. Esse é o soro que você utiliza. A Letícia está perguntando, professor, ultrassom focalizado, dá para fazer hidrolipoclasia? Se você tiver uma amplitude de 3 mega, sim, aí você pode fazer. Para fazer hidrolipoclasia, eu preciso de um aparelho que tenha 10 megahertz, ou seja, que ele vá até a camada de gordura. Ele não pode ser de um, porque o 1 vai até os órgãos mais profundos, e o que eu preciso é que ele fique só até o tecido subcutâneo. Milena, é exatamente o ultrassom de 3 megahertz que é bom para trabalhar com a gordura localizada. Posso chamar outra pessoa aqui para fazer uma pergunta aqui, para ver o que ela achou da aula? Hum? Estava em... Então, dentro da prática, recebe mais resultados com hipoclasia que tipo enzimática. Ó, Rogério, depende da situação, tá? Eu estava falando naquele caso do pessoal do sexo masculino, que geralmente essa resposta ela é mais rápida, né? Deixa eu ver aqui quem assistiu e quer fazer um comentário. Eu vou chamar aqui, tá bom? Deixa eu ver aqui. Não, não tem problema se estiver descabelada, não, porque eu também estou descabelado. Olha aqui, ó, estou descabelado. Deixa eu ver quem vai falar aqui comigo. Vamos ver. Protocolos caros, porque para esteticista não conseguimos. Ok, vamos ver. Peraí, deixa eu ver aqui alguém que falou de protocolos caros. Silvia, conversa aqui um pouquinho comigo. Eu quero conversar com você a respeito dessa história de protocolos caros. Vamos lá, vamos conversar um pouquinho, Silvia, a respeito disso. Protocolos caros. Porque essa história de protocolo caro, ele é muito relativo, né? Porque eu te mostrei lá opções de protocolos mais caros e protocolos mais baratos. E, na verdade, quando você consegue ter aquela flexibilidade que eu mostrei para vocês, você consegue muito bem trabalhar esses protocolos. Entendeu? Deixa eu ver aqui. É, deixa eu ver. Resultados. Carolina.
Vamos ver. Legal. Então, essa questão de produto caro, você consegue resolver daquela forma. Você seleciona substâncias, que são substâncias que vão fazer parte do seu dia a dia. Deixa eu ver o que a Carolina vai falar aqui para mim. Oi! Tudo bem? Como é que Oi, tá? tudo? Oi, eu tô super bem, professora. Toda descabelada, como o senhor falou. Tô toda descabelada, como o senhor falou. Mas as pessoas normais, essa hora, já estão em casa, entendeu? Já, eu acabei de chegar de um atendimento, né? Porque eu faço atendimentos domiciliares, né? Eu não tenho um espaço, mas eu faço atendimentos domiciliares e essa seria uma das perguntas que eu tinha para o senhor sobre as dúvidas que eu tinha ontem, né? Em relação a preço, essas coisas assim. Eu faço os meus atendimentos até com aplicação de enzimas, hidrolipo, particulares e atendo num espaço de estética também. Legal. Você é a Carolina, é isso? Isso mesmo. Qual é a sua profissão, Carolina? Nossa, nem tô acreditando que eu tô falando com o senhor. Eu sou esteticista e sou biomédica. Para com essa história de senhor, né? Para com essa história de senhor, colega de profissão. Então tá bom. Senão vou achar que a falta de cabelo tá me deixando mais velho ainda. Não. E me fala uma coisa, você é biomédica e esteticista. Isso. E pelo que eu entendi, você faz atendimentos domiciliares e também tentando uma sublocação. Isso mesmo. Eu tenho 2 lugares que eu atendo. Então, um aos sábados, eu fico o dia inteiro, e um outro na terça-feira, de uma amiga minha que é esteticista, e aí ela me convidou para estar fazendo os invasivos lá dentro do espaço dela. Legal. Então, vá às suas... Você está falando de onde? São Paulo? Eu falo de São Paulo, da capital. Não. Legal. Então, faça aí suas perguntas, que eu vou tentar responder, se não for muito difícil. Não, então, não é. O que acontece? Ontem eu estava vendo, né, a live ontem sobre preços, sobre aqueles R$30 que você teria custo fixo. Eu não tenho esse custo fixo, porém eu estava fazendo exatamente aquilo que o senhor estava falando. Você estava falando, desculpa. Que você estava falando sobre o seguinte, vamos supor, eu pago uma enzima R$34 e coloco 100% desse valor em cima. Entendeu? E aí, assim... Você viu? Oi? Você viu quanto que você... eu vi. Eu vi. Deixa eu te falar uma coisa. Quando você não tem um aluguel para pagar, não quer dizer que você não tenha custos fixos, tá? Tá. Porque você tem deslocamento. Isso. Muitas vezes você tem que ter uma participação, você tem que pagar alguém para estar naquele lugar. Então, é custo fixo, tá? Ah, tá. Então, no meu caso, meu custo fixo seria esse. Não seria, tipo, uma água, luz, telefone, nada disso. É que eu não estava conseguindo entender também. Isso, mas você tem que entender isso. Porque, por exemplo, digamos assim, você vai vir atender aqui na minha clínica. E qual que é o combinado? É assim, olha, você vai fazer procedimentos que eu não faço. Vamos pensar assim, intradermoterapia, terapia íntima, clareamento, né? Para redução de gordura íntima e tal, eu não faço e eu vou fazer uma parceria com você. Qual que é o papel meu que vou te fazer a sublocação? É eu ter clientes para te oferecer. E é importante da sublocação. Não é só você local. A pessoa que subloca, ele tem que gerar demanda para você. Então, ele tem que ter cliente para te oferecer. Tá. Além da estrutura. Porque senão não fica bom. E aí, o que vocês fazem? Coloca lá os produtos de questão, aquele custo, e aí você compartilha. Mas, geralmente, esse compartilhar o lucro
ele fica por volta de 50%, de 30% a 50%. Eu acho justo, nesse tipo de situação, eu já fiz muito disso, 50%, 50%. Desde que a pessoa ocupe essa posição dele, de gerar demanda para que eu trabalhe, gerar uma agenda para que eu trabalhe. Aí, quando esse 50% que você está dando, está dando, né? Parte do seu negócio, isso não deixa de ser um custo, porque esse dinheiro não vai para o seu bolso. Ah, tá. Entendi. Porque senão o que vai acontecer? Você vai trabalhar, 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 você vai entregar um dinheiro teoricamente limpo para alguém que até teve o trabalho de captar e tudo mais, mas só que no seu bolso não vai ter volume. Entendeu? Aí o que vai acontecer? Você vai trabalhar demais e vai continuar ganhando pouco, que é o que a gente faz, é o que a gente tenta não sofrer na estética. É o que eu estava percebendo isso. É o que eu estava percebendo isso. Eu estava trabalhando muito e o meu custo era muito pouco, muito pouco. Porque você meu lucro, na realidade. Seu lucro. Porque às vezes você pensa, o que todo mundo pensa é isso. Olha, eu não pago aluguel, logo eu não tenho custo fixo. Então eu posso fazer assim que não vai ser. Senão não vai. Não vai. Assim mesmo. Porque você nunca está no lugar de graça. Você sempre está no lugar dando para estar lá. Tá. Se você paga para estar disponível, que é erro que eu comentei, não é? Às vezes você paga para estar disponível e às vezes você, literalmente, você paga. Né? É bem isso mesmo. Literalmente você paga. Então, o que eu te recomendo? Faça suas contas, entendeu? Baseado naquelas orientações que eu dei na aula de ontem, para você colocar um preço mais justo no seu serviço. Eu falo durante esse workshop, que é o seguinte, eu ensino profissionais a ganharem 10 mil reais por mês, trabalhando apenas 12 horas por semana. E para você fazer isso, é claro que a gente tem uma série de orientações, mas uma das coisas que a gente tem que saber é quanto que o produto custa, quanto eu quero ganhar, quantos procedimentos daquele que eu preciso fazer para atingir isso. Entendi. Senão, a gente acaba voltando aonde a gente tinha começado. Com frustração. Entendeu? É porque assim, aqui, entendi. É porque assim, que nem aqui na região onde eu moro na zona norte de São Paulo. Então, assim, tem muita clínica de estética. Os meus atendimentos em domicílio acabam girando um pouco mais do que os fixos. Porque o que acontece? Nesses lugares que eu estou fixo, o que acontece? Uma enzima geralmente a gente cobra por volta de um valor justo, tá? Por volta de 150 a 200 reais. Só que tem lugar que está vendendo a enzima a 80 reais. E dependendo da enzima da mescla que a gente compra, tem lugar que está vendendo a 70. Tem laboratório que vende a 70, a 60 reais a mescla. Tá. Então, você viu a aula 2? Sim. Então você não precisa comprar essa mescla de 60 a 70 reais. Então, eu estava comprando dessa mescla. Depois que eu assisti a sua aula, eu falei, agora eu já sei o que eu tenho que fazer. Entendeu? Então o objetivo é esse. E é assim, olha, quando você se baseia pelo trabalho que os outros fazem, é complicado. Porque o que vai acontecer? Sei lá o que a pessoa está usando. Qual é a origem daquela mescla? Se realmente ali tem todas as substâncias, né? O que aquela pessoa está fazendo para vender aquele serviço a aquele preço? Essa é uma das perguntas. Outra pergunta é assim, é isso que você quer para sua vida? Não. Porque, pensa assim, você como biomédica, se você fosse ter um trabalho, sei lá,
num diagnóstico por imagem, num laboratório clínico, de repente você ganharia 3, 4 mil por mês. Trabalharia Sim, 6 horas por dia, né? exatamente. Aham. Pensa se você fizer uma mesoterapia a R$ 90, tirando todo o custo. Que vantagem que você teria de correr o risco da interferência, ter o seu próprio negócio? Uhum. Não importa, você tem que fazer essa conta. Às vezes, você tem que abrir mão de uma determinada clientela. E assim, Entendi. amanhã, na aula de amanhã, a aula de amanhã está imperdível. Porque a gente vai ensinar também como captar clientes. Porque muitas vezes você fala assim, Ah, tá. ah, você vai estar brigando com um grupo de clientes que é aquele assim, é aquele cliente que ele procura no site. É exatamente essa minha briga com os meus atendimentos. Clientes que fazem compra coletiva, e aí, assim, na compra coletiva tem lá em cima a 15, 20 reais, aí de repente eu cobro 80 ou 150 que seja, ele fala, ah, mas eu fui em tal lugar e lá tá 15 reais. É, mas aí você vai entender o que eu te falo na aula de amanhã. Porque a aula de amanhã te mostra os públicos que a gente tem e às vezes a gente foca no lugar errado também no público. E quando a gente acerta o público, é claro que dá um pouco mais de trabalho, mas você trabalhando direitinho, você consegue pegar um público, vamos colocar assim entre aspas, virgem, aquele Uhum. público que não está tão contaminado com, por exemplo, comparar o seu serviço com o seu modelo num curso livre, Uhum. entendeu? Ele não vai comparar o seu serviço, por exemplo, com um site de venda coletiva. Entendi. Ele antes vai conhecer o seu trabalho e vai saber que o nível é outro, entendeu? Tá, entendi, entendi. Você deve assistir a aula de amanhã, que você vai ver como que a gente trabalha esse detalhe. Tá. Não, eu vou assistir amanhã, eu vou assistir. Assista, você vai gostar. É, eu já até desmarquei meus clientes, que geralmente eu atendo clientes nesse horário mesmo da sua aula. Eu tive que remanejar toda a minha agenda para eu conseguir assistir suas aulas. Olha, deixa eu te explicar uma coisa. Não precisa você ter desmarcado, porque essa aula, Uhum. essas aulas elas estão ficando disponíveis a partir das 19 horas. Por exemplo, a aula Uhum. de segunda ainda está disponível. A aula de ontem ainda está disponível. E amanhã ela vai ficar disponível até domingo. Aí domingo sai todas do ar. Entendeu? Ah, tá. Então, Uhum. se alguém tiver algum problema de horário, então vale a pena disso. Você pode assistir durante a semana. Quem não assistir, porque vai ter essa percepção Tá. que você está tendo. Tá bom? Uhum, entendi. Tá bom, então. Tá bom. Olha, obrigado por você ter participado. Eu vou aqui abrir a possibilidade de mais uma pessoa. E obrigado por prestigiar o nosso serviço aí. Eu que agradeço. Aprendendo muito, né? Porque a gente nunca sabe tudo, né? A gente sempre aprende mais um pouquinho. Eu também. Tá bom? Tá bom. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Então, vamos lá. O que mais? Deixa eu ver o que vocês estão. Deixa eu ver o pessoal aqui. Boa noite, Gisele. Boa noite, Malu. Pedro, boa noite. Maiara. Tudo bem com vocês aí? Então, gente, é bacana quando você consegue ter essa percepção que a Carol teve de ir lá, verificar, refazer, replanejar. Isso é muito importante. Isso é muito importante para você conseguir, na verdade, atingir o seu objetivo. Deixa eu ver o que uma colega está falando aqui. Vamos lá, Ângela. Me conta aí qual que é
Qual que é a sua pergunta aí que a gente vai responder? Calma aí, meu império, que eu já falo com você. A Ângela aqui está falando assim, como que eu vou concorrer com as franquias? Essa resposta eu vou te dar na aula de amanhã. Na aula de amanhã eu te ensino como que você vai captar cliente. Então, quando você tem condições de entender qual o público que você quer atingir, fica mais fácil de você trabalhar com cada um deles. Então, você vai saber como se comportar, qual informação dar para esse público, e aí você traz ele para perto de você e ele vai conseguir perceber o valor que tem no seu trabalho. Então, não perca essa aula de amanhã. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Carolina. Tem o mesmo problema. Legal. Não pago aluguel, mas estou sem conseguir alcançar o público da estética. A Rogéria está falando aqui para nós que ela está tendo dificuldade de atingir o público. Então, é isso que eu estou te falando. Que quando você aprende a captar o público, você vai atingir aquele público bacana. E às vezes, Rogéria, compensa você trabalhar a questão da sublocação. Se você não está tendo todo esse público no seu dia a dia, então você está pagando para estar disponível. Então vale muito a pena, Rogéria, você entrar lá, conversar com um colega e fazer uma boa parceria.